Aos 73 anos, Phil Collins vive um momento desolador que muitos de seus fãs jamais imaginaram ver. O renomado ícone da música, conhecido por sua voz inconfundível e suas contribuições imortais ao rock, fez uma revelação que deixou o mundo em choque. Após anos de um estado de saúde debilitado, o ex-baterista do Genesis e artista solo de sucesso finalmente decidiu falar abertamente sobre o sofrimento que vem enfrentando. As palavras de Collins foram duras e reveladoras. Seu estado de saúde é grave e sua luta com a dor constante parece não ter fim à vista. Para quem acompanhou a trajetória de Phil, esse momento é um soco no estômago. De ícone da música mundial a uma realidade onde ele mal consegue se mover ou tocar, a transformação de Collins ao longo dos anos é nada menos que chocante. Você sabia que o que parecia ser uma vida brilhante e plena de glórias agora é marcada por uma dor insuportável e por limitações físicas que ele nunca imaginou que enfrentaria? E mais, há algo ainda mais sombrio em sua saúde que poucos sabem. Nos últimos tempos, ele também revelou as dificuldades emocionais profundas que vem enfrentando, uma depressão que o atinge com força. Muitos ficaram surpresos ao saber da gravidade de sua situação, e agora ele se vê forçado a viver em um cenário de solidão, com limitações que afetam sua carreira e até sua vida pessoal. Se você é fã de Phil Collins, ou simplesmente curioso sobre a realidade que os grandes ícones enfrentam longe dos palcos, esse vídeo vai mexer com você. Antes de continuar, peço que se inscrevam no canal e deixem seu gostei. Isso é crucial para que o YouTube recomende esse conteúdo a mais pessoas que, assim como você, se interessam por histórias emocionantes e impactantes. E se você puder, considere apoiar o canal com um Super Thanks, para que possamos continuar trazendo conteúdo como este. Para quem não puder, um simples comentário sobre o que mais te surpreendeu já ajuda imensamente. E não se esqueça de assistir até o final, porque a última revelação que vou compartilhar vai te deixar completamente impactado. Não perca! Phil Collins nasceu em 30 de janeiro de 1951, na região de Chiswick, em Londres, em uma família de classe média que já demonstrava alguma inclinação artística. Seu pai, Greville Collins, era um agente de seguros, enquanto sua mãe, June, trabalhava como agente teatral e tinha fortes conexões com o mundo do entretenimento, o que de certa forma influenciou desde cedo a sensibilidade artística do filho. Phil foi o caçula de 3 filhos e desde criança demonstrava uma imaginação vívida, grande sensibilidade e uma paixão profunda por música e atuação. Aos 5 anos, Phil ganhou de presente de Natal um tambor de brinquedo e desde então passou a se interessar intensamente pelo ritmo e pelas batidas. Com o tempo, sua paixão por bateria foi crescendo e ele começou a praticar com mais seriedade, montando uma pequena bateria improvisada com utensílios domésticos e logo depois com instrumentos de verdade. A música se tornou uma constante em sua vida ainda na infância, mas não era a única forma de expressão que chamava sua atenção. Phil também se interessava por atuação e chegou a participar de peças de teatro escolares e até de comerciais de televisão quando ainda era adolescente. Um dos seus papéis mais notáveis nesse início foi como um figurante no filme A Hard Day's Night, dos Beatles, embora não apareça com destaque. Apesar de gostar da atuação, era a música que verdadeiramente o movia, e ele passou a se envolver cada vez mais com bandas escolares e grupos locais. Seu talento com a bateria começou a se destacar, e ele passou a chamar a atenção por sua habilidade natural de manter o ritmo e adicionar personalidade às canções mesmo com pouca idade. Determinado a seguir carreira na música, Collins estudou na Barbara Speake Stage School, onde aprimorou tanto suas habilidades de atuação quanto seu conhecimento musical. Ainda adolescente, ele chegou a tocar em algumas bandas amadoras, até que teve uma oportunidade crucial. Em 1970, a banda Genesis estava procurando um novo baterista após a saída de John Mayhew. Collins respondeu a um anúncio publicado na revista Melody Maker e foi convidado para uma audição.
A história da audição de Phil Collins para o Genesis se tornou lendária no mundo do rock. Dizem que ele chegou mais cedo ao local da audição e, com isso, teve a chance de ouvir os outros candidatos se apresentarem enquanto relaxava à beira da piscina da casa onde tudo acontecia. Quando sua vez chegou, ele já conhecia as músicas que seriam usadas como teste, o que o deu uma vantagem evidente. Sua técnica refinada, sensibilidade musical e entrosamento imediato com os membros da banda impressionaram Peter Gabriel e os outros integrantes, garantindo sua entrada definitiva no Genesis. Inicialmente, Collins foi contratado apenas como baterista da banda, mas sua presença já começou a alterar a dinâmica do grupo. Ele tinha senso de humor, carisma e um talento indiscutível, o que rapidamente o tornou uma figura essencial dentro da formação. Nos primeiros álbuns com Collins na bateria, o Genesis ainda era uma banda de rock progressivo, com músicas longas, letras conceituais e arranjos complexos. Phil se encaixou perfeitamente nesse universo, contribuindo não apenas com seu talento na bateria, mas também com backing vocals. A grande virada em sua carreira veio em 1975, quando Peter Gabriel, o vocalista e líder carismático da banda, decidiu sair do grupo. A saída de Gabriel deixou os outros membros diante de um desafio monumental: encontrar um substituto à altura. Após várias tentativas de encontrar um novo vocalista e inúmeras audições frustradas, os próprios integrantes perceberam que a solução estava dentro do próprio grupo. Phil Collins já havia assumido os vocais em alguns ensaios e gravações e demonstrava uma impressionante capacidade vocal. Mesmo relutante no início, ele acabou aceitando assumir os vocais principais, marcando assim uma nova era para o Genesis. A transição foi mais suave do que o esperado. O álbum A Trick of the Tail, lançado em 1976, foi o primeiro com Collins como vocalista principal e obteve grande sucesso comercial e de crítica, desafiando as expectativas e provando que a banda podia continuar relevante mesmo sem Peter Gabriel. A voz de Phil, ao mesmo tempo poderosa e melódica, contribuiu para dar uma nova identidade ao grupo. Ao mesmo tempo em que mantinham elementos do rock progressivo, os novos álbuns do Genesis começaram a incorporar uma sonoridade mais acessível e voltada para o público em geral, algo que seria fundamental para o crescimento da popularidade da banda nos anos seguintes. O talento multifacetado de Collins se mostrava cada vez mais evidente. Além de cantar e tocar bateria, ele também começou a compor com mais frequência, criando músicas que combinavam técnica refinada com emoção intensa. Embora a relação tenha começado de forma promissora, rapidamente se tornou instável diante das ausências constantes de Collins, que já naquela época passava longos períodos em turnê ou nos estúdios de gravação. O peso de uma carreira musical que exigia dedicação total acabou se sobrepondo à vida conjugal e, pouco tempo depois, o casal se separou. O término foi doloroso e carregado de ressentimentos, e por anos Andrea e Phil mantiveram uma relação marcada por acusações mútuas. Andrea chegou a publicar um livro em que criticava duramente a forma como Collins retratava a separação em suas músicas e entrevistas, dizendo que ele havia se apropriado de sua dor para lucrar artisticamente. Depois do fim desse primeiro casamento, Phil casou-se com Jill Tavelman em 1984, e dessa união nasceu sua filha Lily Collins, que mais tarde seguiria a carreira como atriz e se tornaria uma estrela por mérito próprio. No entanto, a história se repetiu. A fama de Phil já havia se consolidado como um fenômeno mundial, e ele vivia sob uma agenda impiedosa de compromissos, gravações, entrevistas e turnês, o que mais uma vez gerava um distanciamento emocional e físico da vida doméstica. O relacionamento com Jill acabou de forma traumática e pública, com um divórcio que rendeu manchetes devido ao alto valor envolvido no acordo judicial. Phil teria supostamente pedido o divórcio por fax, algo que ele negou com veemência, mas que virou um símbolo da frieza com que o término foi tratado pela mídia. Ao longo dos anos 90 e 2000, Phil ainda tentaria o casamento mais uma vez, desta vez com a suíça Oriane Cevey, com quem teve 2 filhos. Inicialmente, a relação parecia mais sólida e equilibrada, em parte porque Collins havia começado a reduzir o ritmo de sua carreira para dedicar mais tempo à família. No entanto, a diferença de idade entre os dois, as pressões externas e novos conflitos emocionais acabaram corroendo também essa união. Em 2008,
O casal se divorciou e Collins foi obrigado a pagar um dos maiores acordos de separação da história do Reino Unido, algo que o deixou profundamente abalado, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Embora tenha admitido em entrevistas que o dinheiro nunca foi o fator mais importante em sua vida, confessou que o episódio o fez se sentir traído e desvalorizado. O impacto emocional acumulado ao longo desses anos foi profundo e, com o tempo, Collins começou a enfrentar uma série de questões de saúde mental que o afastaram ainda mais da vida pública. Ele mergulhou em um período de reclusão, onde a solidão e a dor emocional se transformaram em sintomas físicos e psicológicos. Phil começou a lidar com episódios graves de depressão e confessou em entrevistas que, por um tempo, passou a beber em excesso como forma de anestesiar seus sentimentos. O alcoolismo agravou ainda mais sua saúde e o colocou em situações perigosas, chegando a ser hospitalizado em diversas ocasiões por causa de pancreatite aguda. Foi um momento sombrio em sua vida, no qual ele chegou a cogitar que talvez não tivesse mais razão para continuar. Em suas palavras mais sinceras, confessou que a fama lhe deu tudo o que poderia desejar materialmente, mas o privou de uma estrutura emocional sólida e de relações duradouras. Seu relacionamento com os filhos também sofreu os efeitos colaterais dessa montanha-russa emocional. Enquanto alguns laços foram mantidos, outros ficaram estremecidos por anos, especialmente com Lily, que por muito tempo guardou ressentimentos quanto à ausência do pai durante sua infância. Anos depois, eles conseguiram reconstruir essa relação, algo que Phil definiu como uma das maiores conquistas de sua vida. Com o tempo, e já distante da vida frenética de antes, Collins tentou resgatar alguns aspectos de sua vida pessoal. Apesar da imagem de artista sensível e reservado que muitos associam às suas baladas melancólicas e composições emocionais, Phil nunca hesitou em provocar debates e alimentar manchetes com declarações que surpreenderam tanto fãs quanto críticos. Em diversas entrevistas ao longo das décadas, ele fez comentários que causaram mal-estar, críticas e, em alguns casos, até escândalos que alimentaram o noticiário por semanas. Uma das primeiras grandes polêmicas envolvendo Collins surgiu nos anos 90, quando o artista britânico começou a manifestar, de forma mais contundente, sua frustração com a mídia musical da época, especialmente com os críticos que o viam como excessivamente comercial ou emocionalmente exagerado. Phil se mostrou profundamente magoado por ser alvo constante de críticas, mesmo no auge de sua popularidade e vendas impressionantes, afirmando que muitos jornalistas e intelectuais da música tinham preconceito contra sua sonoridade justamente por ele ser acessível ao grande público. Em uma de suas entrevistas mais comentadas, ele afirmou que se sentia atacado por ser um músico que vendia discos, e ironizou dizendo que parecia haver um prêmio reservado para aqueles que não conseguiam atingir o sucesso comercial. A reação não foi das melhores. Muitos o chamaram de egocêntrico e arrogante, enquanto outros o defenderam dizendo que ele apenas estava cansado de ser diminuído por sua popularidade. Outro momento emblemático aconteceu quando Collins foi criticado por ter abandonado temporariamente o Reino Unido para morar na Suíça, onde teria vantagens fiscais significativas. Vários tabloides britânicos o acusaram de desertar seu país em busca de benefícios financeiros, algo que gerou uma onda de desaprovação pública. Em resposta, Phil declarou abertamente que estava cansado de ser mal interpretado e que tinha todo o direito de decidir onde viver com base em sua saúde, privacidade e qualidade de vida. A declaração teve o efeito oposto e inflamou ainda mais os ânimos, com muitos o rotulando como ganancioso e desleal. Em uma entrevista posterior, ele afirmou que jamais deixou de amar a Inglaterra, mas que as pessoas pareciam ter prazer em destruí-lo emocionalmente. Essa postura frontal e emocional muitas vezes o colocava em rota de colisão com o establishment artístico britânico. No campo político, Phil também foi envolvido em controvérsias que afetaram sua imagem. Em determinado momento, circularam rumores de que ele teria apoiado partidos conservadores britânicos e até mesmo demonstrado simpatia por algumas ideias mais nacionalistas. Embora nunca tenha se declarado formalmente alinhado com partidos de direita, Phil foi associado a declarações em defesa de posturas conservadoras, especialmente quando falava sobre educação.
impostos ou sobre o rumo que a música estava tomando nas novas gerações. Esse tipo de associação causou desconforto principalmente entre fãs mais jovens e progressistas, que o acusaram de estar desconectado da realidade atual e de demonstrar pouco apreço por movimentos culturais emergentes. Ele chegou a responder que se sentia usado como alvo fácil por pessoas que nem sequer compreendiam o contexto de suas falas, reforçando que jamais havia se envolvido diretamente com política partidária, mas que não tinha medo de dizer o que pensava. Um episódio ainda mais controverso se deu quando Phil Collins comentou abertamente sobre artistas contemporâneos, sugerindo que muitos deles eram produtos fabricados pela indústria e que careciam de autenticidade emocional e talento técnico. Essas críticas foram interpretadas por alguns como ataques diretos a figuras como Adele, Ed Sheeran e outros músicos que dominavam as paradas. Phil depois tentou suavizar suas palavras, dizendo que não tinha nada contra esses artistas individualmente, mas sim contra o modelo industrial da música atual, que, segundo ele, empurra os artistas para um molde pré-fabricado e pouco criativo. Mesmo assim, as críticas a ele se multiplicaram, com diversos artistas jovens respondendo em entrevistas ou redes sociais, acusando-o de arrogância, elitismo musical e falta de compreensão das novas formas de arte. Outro ponto sensível de sua trajetória pública foram suas declarações sobre a indústria da televisão e premiações musicais. Em várias ocasiões, Collins afirmou que os grandes prêmios deixaram de reconhecer talento para privilegiar popularidade e marketing. Disse, inclusive, que já não se sentia à vontade em participar de cerimônias como o Grammy ou o Brit Awards, pois o ambiente havia se tornado uma grande vitrine de vaidades, repleta de superficialidade. Essas falas provocaram desconforto entre produtores e colegas de profissão, já que muitos viam essas cerimônias como espaços de reconhecimento e união. Alguns chegaram a acusá-lo de amargura e ressentimento, ao que Phil respondeu com um misto de sarcasmo e sinceridade, dizendo que preferia ser honesto e perder convites a ser falso para manter aparências. Um episódio que gerou grande comoção foi sua resposta a uma pergunta sobre suicídio assistido, em uma entrevista que acabou repercutindo muito mais do que ele imaginava. Ele falou sobre como a fama, em vez de trazer felicidade, o deixava cada vez mais vazio, já que a expectativa de ser constantemente brilhante e inovador era esmagadora. A depressão de Collins não era algo que ele soubesse como lidar facilmente, e ele passou anos escondendo seu sofrimento. Muitos de seus fãs, até mesmo os mais próximos, não faziam ideia do tormento que ele enfrentava. E Collins, com sua personalidade introvertida, fazia o possível para manter sua dor oculta. Esse sofrimento se intensificou nos anos em que ele passou por sérias lesões físicas, que também impactaram sua vida pessoal e profissional. A primeira grande lesão de Phil aconteceu em 2007, quando ele sofreu uma séria lesão no ombro que o deixou incapaz de tocar bateria por um longo período de tempo. Para um músico cuja identidade estava intimamente ligada ao instrumento, essa lesão foi um golpe devastador. Collins, que sempre teve uma ligação emocional profunda com a bateria, viu-se forçado a reinventar sua maneira de se expressar musicalmente, algo que foi extremamente frustrante para ele. A dor física não era o único obstáculo. A incapacidade de tocar como antes o deixou em um estado de angústia emocional. Ele descreveu o impacto dessa lesão como uma sensação de perda de identidade. Esse momento de sua vida foi particularmente difícil, pois ele teve que enfrentar o fato de que sua habilidade, que sempre fora sua marca registrada, estava em risco. Além disso, essa lesão no ombro foi apenas o começo de uma série de problemas de saúde que Collins enfrentaria ao longo dos anos. Sua condição foi piorando, e ele desenvolveu sérios problemas na coluna, o que o obrigou a se submeter a cirurgias e tratamentos dolorosos. Ele revelou que estava tendo dificuldades para se mover devido a uma dor crônica na coluna e ele confessou que já não conseguia mais tocar bateria devido às dores físicas. Essa incapacidade de seguir sua paixão de uma maneira tão visceral foi um golpe adicional, não só para sua carreira, mas também para sua autoestima. Phil Collins sempre foi um homem apaixonado pela música e vê-lo incapaz de executar o que amava foi devastador para ele. No entanto, o impacto de suas lesões físicas não foi o único fator que o levou a momentos de grande sofrimento.
Ele também enfrentou batalhas internas intensas relacionadas a seus conflitos pessoais, que pioraram com o tempo. O divórcio com sua segunda esposa, Oriane Savy, foi uma das maiores provações de sua vida. O casamento, que durou de 1999 a 2008, teve uma série de altos e baixos, e o término foi um golpe emocional profundo para Collins. Ele descreveu o fim do relacionamento como uma experiência traumatizante, que o deixou emocionalmente exausto e, em muitos momentos, incapaz de lidar com a realidade. O processo de divórcio foi altamente público e controverso, especialmente porque, em 2016, Oriane voltou a aparecer nas manchetes ao tentar processá-lo por um acordo financeiro relacionado ao fim do casamento. Isso trouxe à tona velhas feridas e fez com que o sofrimento de Collins fosse revivido em um cenário muito público, algo que ele certamente desejaria evitar. Essa situação foi ainda mais dolorosa por causa da separação de seus filhos, que estavam envolvidos na disputa. A dor da separação e a luta pela guarda dos filhos afetaram ainda mais seu estado emocional e contribuíram para o agravamento da sua depressão. Collins falou abertamente sobre a tristeza que sentiu ao ver sua vida pessoal exposta e discutida por milhões, quando o que ele mais queria era encontrar paz e privacidade para lidar com as complexas emoções que o afetavam. Além do sofrimento causado por seu divórcio, Collins também passou por períodos de intenso isolamento e solidão. Ele admitiu que, após a separação de Oriane, sua vida social se deteriorou e ele passou a sentir um vazio ainda maior. A dor do divórcio, combinada com os desafios de saúde, fez com que ele se sentisse cada vez mais afastado do mundo. Ele declarou em diversas entrevistas que a solidão era um dos sentimentos mais difíceis de lidar. Ao mesmo tempo, ele revelou que as pressões relacionadas à paternidade e aos papéis que ele tinha como pai também o pesavam. Em diversas entrevistas ao longo de sua vida, Collins comentou sobre como o peso da fama e a pressão da indústria musical o afetaram emocionalmente. Mas foi apenas em momentos mais recentes de sua carreira que ele começou a se abrir de forma mais franca e honesta sobre sua condição mental. Sua luta contra a depressão foi silenciosa, mas profunda. Em várias entrevistas, Collins revelou que a sensação de vazio e solidão o acompanhava por muito tempo, mesmo em meio ao reconhecimento global. Ele falava sobre o fato de que, muitas vezes, o sucesso e o reconhecimento não eram suficientes para preencher o vazio que ele sentia internamente. A pressão constante para manter uma imagem pública perfeita, para criar música que atendesse às expectativas de seus fãs e da indústria, foi algo que o sobrecarregou, tanto física quanto emocionalmente. No entanto, a depressão não era o único fator que impactava seu estado de saúde. Collins enfrentou uma série de problemas físicos ao longo dos anos que agravaram ainda mais sua situação emocional. O desgaste físico devido às turnês intermináveis, os problemas na coluna e a lesão no ombro, que o forçaram a se afastar da bateria, marcaram um período de sua vida que o deixou desolado. Para alguém que se via como um músico que vivia pela música e pela expressão artística, perder a capacidade de tocar a bateria foi um golpe devastador. Em suas declarações, ele admitiu que essa incapacidade de tocar como antes foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira e de sua vida pessoal. Essa situação agravou ainda mais sua depressão, pois a bateria não era apenas um instrumento, mas uma parte fundamental de sua identidade. Ele descreveu o processo de adaptação a essa nova realidade como algo angustiante, um vazio difícil de preencher. Ao falar sobre seu estado de saúde, Collins mencionou como a dor crônica, tanto emocional quanto física, o afetava diariamente, criando um ciclo difícil de romper. A dor física era um lembrete constante de sua fragilidade, enquanto a depressão o afastava da vontade de buscar ajuda ou de se engajar em atividades que anteriormente o animavam. Por muito tempo, Collins tentou esconder essa batalha interna, como muitos artistas fazem, com medo de que sua vulnerabilidade fosse vista como fraqueza. Mas com o tempo, ele percebeu que compartilhar sua experiência seria uma maneira de não só se libertar, mas também de ajudar outros que estavam enfrentando dificuldades semelhantes. Ele revelou, em diversas ocasiões, que a decisão de falar abertamente sobre sua luta com a depressão não foi fácil. Collins tinha um histórico de manter sua vida pessoal e suas emoções sob controle, mas ele chegou a um ponto
em que sentiu que a honestidade sobre sua saúde mental poderia ser uma maneira de quebrar o estigma que rodeia a saúde mental, especialmente no mundo da música e do entretenimento. Sua luta contra a depressão também foi exacerbada por questões pessoais que o afetaram profundamente. O divórcio de sua segunda esposa, Orianne Sevey, foi um momento de grande dor emocional para Collins. Esse término de casamento foi particularmente doloroso para ele, pois envolveu um processo público e amargo, e a separação teve um impacto devastador em sua saúde emocional. Collins admitiu que ele passou por momentos de intensa tristeza e solidão após o fim de seu casamento. Isso o fez questionar sua autoestima e sua capacidade de encontrar felicidade. O impacto do divórcio foi sentido em muitos níveis. E, por mais que Collins tentasse manter uma fachada de força, a dor era evidente em suas palavras e ações. Ele falou sobre como o desgaste emocional e a sensação de fracasso o afetaram e como isso contribuiu para seu agravamento da depressão. Sua vida pessoal passou a ser um campo de batalha, com o estresse dos conflitos familiares e a dificuldade de lidar com a separação afetando sua saúde mental de maneira significativa. A decisão de Phil Collins de compartilhar sua luta contra a depressão também foi acompanhada por uma reflexão sobre o quanto ele negligenciou sua saúde mental no passado. Ele explicou que, por muitos anos, ignorou os sinais de alerta que seu corpo e sua mente estavam enviando e que se sentiu como se estivesse apenas empurrando com a barriga a situação. Essa negação o levou a um estado de esgotamento físico e emocional e ele percebeu que, ao não lidar com sua saúde mental de forma adequada, estava colocando em risco tanto sua vida pessoal quanto profissional. Collins passou a dar mais atenção ao cuidado de sua saúde emocional, reconhecendo que, para continuar fazendo música e vivendo de forma equilibrada, seria necessário enfrentar seus demônios internos. Após anos enfrentando sérios problemas de saúde, incluindo uma cirurgia na coluna e lesões que afetaram sua capacidade de tocar, ele teve que se reerguer em um momento em que muitos questionavam sua capacidade de voltar aos palcos. O músico não apenas enfrentava a dor física, mas também lidava com os efeitos emocionais e psicológicos que esses problemas causavam. Porém, o desejo de retornar à música foi mais forte do que qualquer obstáculo, e Collins começou a trabalhar em seu retorno de forma gradual e cuidadosa. A decisão de Collins de voltar aos palcos não foi apenas um ato de superação pessoal, mas também um movimento em direção ao legado cultural que ele queria deixar. Mesmo após anos de ausência, ele sabia que sua música tinha um poder transformador e que sua presença no palco ainda significava muito para seus fãs. O retorno de Collins foi marcante, com uma série de apresentações ao vivo e o lançamento de novos projetos musicais. Em 2017, ele se reuniu com o Genesis para uma série de apresentações históricas, o que trouxe uma onda de nostalgia e emoção aos fãs que acompanharam sua jornada desde os primeiros dias da banda. Embora o retorno não tenha sido fácil, o fato de Collins ter conseguido se apresentar ao vivo, apesar das limitações físicas, foi um testemunho de sua perseverança e de sua dedicação à música. O impacto cultural de Phil Collins não se limita apenas ao sucesso de sua carreira individual, mas também ao legado duradouro que ele deixou com o Genesis. A banda foi pioneira no rock progressivo e depois transicionou para um som mais acessível e comercial, alcançando o status de uma das maiores bandas de rock da história. O impacto de Genesis no cenário musical foi profundo, e a contribuição de Collins como baterista e vocalista foi crucial para o sucesso da banda. Quando ele seguiu em carreira solo, seu estilo inovador e sua habilidade de mesclar diferentes gêneros musicais, como pop, rock e música clássica, ampliaram ainda mais seu legado. Suas músicas, como In the Air Tonight, Against All Odds e Another Day in Paradise, são ainda hoje consideradas clássicos atemporais que continuam a ser ouvidas por gerações de fãs e influenciam novos artistas. O retorno de Collins à música também teve um efeito poderoso sobre sua própria vida pessoal. Ao voltar aos palcos, ele não só reafirmou sua identidade como músico, mas também encontrou uma forma de cura emocional. Ele frequentemente mencionou que a música era uma parte vital de sua recuperação, permitindo-lhe encontrar um propósito e uma forma de expressar seus sentimentos. Em várias entrevistas,
Ele falou sobre como tocar novamente o fazia sentir-se mais próximo de si mesmo e como a música o ajudou a lidar com a dor emocional e com as cicatrizes de sua luta contra a depressão. O ato de se reconectar com a música foi fundamental para Collins, que sabia que seu retorno não apenas o ajudaria a se curar, mas também daria uma nova dimensão ao legado que ele já havia criado ao longo dos anos. Seu retorno também significou a renovação de uma conexão profunda com seus fãs, que sempre o apoiaram incondicionalmente. O impacto cultural de Phil Collins não se limita à música em si, mas também à sua habilidade de transcender as barreiras do tempo e da geografia. Suas canções têm um apelo universal, e sua voz e estilo inconfundíveis continuam a ser adorados por pessoas de todas as idades e culturas ao redor do mundo. A música de Collins tem a capacidade de tocar emoções profundas, seja em momentos de alegria ou de tristeza, e isso lhe garantiu um lugar especial no coração de muitos. A resiliência de Collins também inspirou uma nova geração de músicos e fãs.